noite, irmãos. Que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar, transportar os nossos corações e nos envolver de tal forma que também contagie aqueles que estão à nossa volta no transcorrer da nossa vida cristã, e que assim seja para a glória de Deus. Amém? Amém. Quero agradecer o convite e trazer aqui nosso abraço fraterno a este conselho, e assim também aos pastores desta igreja. Sem mais delongas, abramos nossas Bíblias, conforme registra o Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 9. Evangelho de Jesus Cristo em João. Vamos ficar de pé por alguns instantes para lermos o texto sagrado, do versículo 1 ao versículo 12. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, uncou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Os irmãos podem se assentar. O texto escolhido por Deus para a nossa meditação na noite de hoje é um texto que, à luz da nossa simples leitura, nós vamos observar que parece mais um milagre de Jesus, e para alguns não mais que mais um milagre. Mas nós não queremos nos ater tão somente no milagre, mas lermos no texto que parece ser uma mina de pedras preciosas, o que esse texto traz de mensagem para as nossas vidas. E quando olhamos Jesus deparado com esse cego de nascença, nós vamos ver que Jesus então faz lodo. Jesus manda o cego ao tanque de Siloé. E nós precisamos entender o que vem a ser esse tanque de Siloé. O próprio texto aí no versículo 7, entre aspas, ele diz o que quer dizer Siloé, que quer dizer enviado. E quando nós olhamos o texto e olhamos Siloé, o que essa palavra significa, e olhamos Jesus, olhamos um cego, olhamos as pessoas que confrontam a cura do cego de nascença, então nós vamos entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações na noite de hoje. Cabe nos ressaltar que
o tanque de Siloé, se os irmãos forem ver em Lucas, capítulo 13, versículo 4, se os irmãos forem ver em 2 de Reis, capítulo 2, versículo 20, o tanque de Siloé, ele é um tanque que foi preparado pelo rei Ezequias, e esse tanque ele é abastecido por uma fonte que está no Vale de Cedron. E este tanque, o abastecimento dessa água que vem para o tanque de Siloé, que vai ali resultar em um recipiente que é um reservatório de água. E esse reservatório de água, ele traria água para toda Jerusalém. E esse reservatório de água, ele é trazido por um aqueduto subterrâneo, que então abastece o tanque de Siloé. E o rei Ezequias fez isso em seus dias, quando reinava sobre Jerusalém. E quando olhamos esse detalhe tão importante, então nós vamos entender o que Isaías vai dizer lá no capítulo 8, versículo 6, que os irmãos podem ver. Que Isaías vai dizer que as águas tranquilas de Siloé seriam confrontadas com as águas inundadoras do Eufrate. E aí esse rio que viria, que simboliza a Babilônia, seria um rio que tomaria toda a Babilônia, um rio que inundaria a cidade de Deus, que tomaria o povo de Deus e levaria esse povo cativo à Babilônia. E a tranquilidade que era gerada em Jerusalém iria acabar. Isaías está dizendo isso lá no seu capítulo 8, versículo 6, seguintes. Mas não somente a palavra profética de Isaías está sendo trazida aqui à luz do texto sagrado de João capítulo 9, versículo 1 ao 12, mas a plena certeza de que estava se cumprindo a profecia de que o próprio Deus estava se enviando ao seu povo, o povo de Jerusalém. E o povo de Jerusalém, através das águas tranquilas de Siloé, deveria reconhecer o próprio Deus na pessoa de Jesus. Se os irmãos observarem a partir do versículo 13, os irmãos vão ver a confrontação dos líderes da época contra esse Jesus e por que essa mensagem de Jesus, que Jesus está mandando para aqueles da sua época quanto a Siloé. Jesus é o Deus encarnado, o próprio Deus que se envia, o próprio Deus que vai fazer conforme a sua soberana vontade, conforme o seu soberano querer e agir. Ele vai demonstrar isso. E aí então nós vamos começar a entender o porquê da escrita deste milagre do capítulo 9. E agora, entendendo a escrita desse milagre, entendendo todo esse contexto, nós vamos ver que Jesus caminha. Jesus não é visto, mas Jesus vê o céu. E aqui, aquilo que nós mais entendemos dentro da nossa doutrina, dentro da doutrina bíblica da palavra de Deus, não é o homem que vê a Deus e quer Deus, é Deus que vê o homem e quer aquele ser humano. É Deus que contempla e vê no interior do homem e quer agir na vida daquela pessoa. Aquele homem cego de nascença, ele não tinha capacidade nenhuma. Por outro lado, no versículo 2, os irmãos podem ver, aquele homem era censurado por alguns. Se fosse tão somente por alguns, era muito simples, mas ele foi censurado também pelos discípulos.
também os discípulos dizem: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? Um homem que sofre uma censura. Poderia ser muito simples essa censura, mas Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui começa a incompreensão, às vezes, daqueles que seguem Jesus até de perto, como os discípulos de Jesus. Se ele está sofrendo, é porque algum mal ele fez. Se ele está sofrendo, é porque alguns dentre a sua família também pecou, e aí resulta neste castigo. E às vezes as pessoas querem censurar umas às outras, porque acham que aquela pessoa sofre porque pecou. Jesus vai dizer que não, foi para que se cumprisse nele as obras de Deus. E qual é a obra de Deus? Jesus usa aquele servo de nascença para enviar uma mensagem a toda Jerusalém. Jesus usa aquele servo de nascença para enviar uma mensagem não somente a ele, mas a nós hoje. Jesus usa aquele servo de nascença para dizer que ele, Jesus, ele é a luz do mundo. Aquele servo estava em trevas, ele não via nada. Aquele servo não tinha consciência do que se passava através do sentido da visão, mas agora Jesus poderia dar luz àquele servo. E o texto sagrado nos traz ainda a reflexão do fato de Jesus fazer conforme a sua vontade soberana para agir na vida daquele servo. Vamos meditar agora num detalhe importante. Jesus cuspiu na terra e, tendo feito saliva, aplicou aos olhos do servo. Qualquer criança aí, se dissermos para uma criança assim: eu vou cuspir agora aqui no chão e vou fazer um lodo com a terra e vou passar nos olhos dessa pessoa, o que a criança vai fazer? Que coisa nojenta, né? Jesus vai dizer que ele faz como ele quer, independente de que queiramos ou não, que aceitemos ou não, que repudiemos ou não, ele vai fazer do jeito que ele quer. A saliva do puro, do Deus eterno, juntando-se ao lodo da terra, poderia fazer um milagre. Mas que milagre é esse? O milagre de trazer a pessoa à luz, trazer a pessoa à luz de Cristo, trazer a pessoa a enxergar o próprio Deus, enxergar o próprio Cristo. E Jesus age dessa forma. Mas Jesus disse a ele: vai ao tanque de Siloé. Agora os irmãos entenderam por que Jesus mandou ao tanque de Siloé. Depois daquela nossa introdução da mensagem, os irmãos entenderam que o tanque de Siloé significa que o Deus que se envia estava ali presente, como águas tranquilas, e o Deus que se envia estava em Jerusalém, e o Deus que se envia na pessoa de Jesus era o Deus que estava pronto a dar luz a todos, era um Deus que estava pronto a matar a sede de uma cidade, era o Deus que estava na cidade de Davi, porque Jesus, sendo da descendência de Davi, era um Deus que estava ali para dizer que estava restaurando o reino, não o reino secular, mas o reino espiritual, na própria pessoa de Jesus, o Rei eterno, o Deus que se fazia presente. Quando Jesus envia então aquele servo de nascença ao tanque de Siloé, ele vai, lava-se
E diz a última frase do texto, no versículo 7: ele voltou vendo. Ele voltou vendo. O Senhor Jesus executou um milagre. O Senhor Jesus mandou uma mensagem. O Senhor Jesus fez com que a sua presença notória na cidade fosse tão contagiante que as pessoas viram aquele cego ali, à beira do caminho, aquele cego que mendigava, conforme o versículo 8. As pessoas viram e agora as próprias pessoas vão testemunhar. Não é este o cego? Aquele que estava pedindo esmolas. Uns vão dizer, não, é outro. Outros vão dizer, mas parece com ele. Ele, porém, diz, sou eu. Sou eu. O próprio cego. Porque o próprio Deus que se enviou esteve presente. O próprio Deus que se enviou na pessoa de Jesus agiu. E alguns perguntam, como te foram abertos os olhos? Aqui fica um detalhe muito importante. Eu não sei, eu só sei que um homem chamado Jesus, o homem chamado de Jesus, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Aplicação da palavra de Deus aos nossos corações. Jesus reina. Jesus, o próprio Deus que se envia na segunda pessoa, e que hoje, conforme a pastoral da noite, conforme os primeiros cânticos, que envia-se na terceira pessoa do Espírito Santo, que se faz presente no reino, que está em nós e age no mundo através de nós. Esse próprio Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho que lhe foi enviado e na pessoa do Espírito Santo que se faz presente, ele reina absolutamente. Ele é pleno de glória. E esse próprio Deus aplica essa palavra aos nossos corações da seguinte forma: é na pessoa de Jesus que o homem recebe a visão dos céus, a visão de Deus, não porque quis, mas porque Deus quis contemplá-lo com isso. É na pessoa de Jesus que esse ser humano, ele é trazido por Deus para um reino especial, um reino que transborda de águas tranquilas e que nos inunda a alma, como o tanque de Siloé. Só para que entendamos, em 1880, esse tanque estava esquecido. Dois rapazes árabes estavam ali brincando, mergulhando no tanque de Siloé. E esses dois rapazes, ao mergulharem no tanque, um ficou perdido lá e não conseguia voltar, porque o tanque de Siloé ele tem 6 metros de profundidade e 6 metros de largura. É um tanque que assustava alguns. E quando ele foi, ele achou essa gruta que tem mais ou menos 1,5 metros de altura e 60 centímetros de largura. E então foi descoberta essa obra-prima do rei Ezequias. Esse tanque de Siloé abastecido, essa fonte foi chamada em 1880 a fonte da Virgem, porque, conforme a Igreja Católica predominava na época, era uma fonte da Virgem, chamada de da Virgem Maria. Mas trazendo para as nossas vidas hoje, a aplicação da palavra de Deus, nós queremos dizer que Jesus, ele é o rei que reina, independente de tudo. Jesus, ele é o homem que faz milagre, que fez milagre e vai continuar fazendo milagres. E o maior milagre é restaurar a vida, dar a vida eterna àqueles que jazem perdidos, que não conseguem ver, mas através do dom da salvação em Jesus Cristo,
Cristo alcançarão a graça do Senhor. Um outro detalhe: aquele homem, ele não conseguiu resistir à ordem do Senhor. Ele diz assim: o Senhor Jesus mandou, eu fui, lavei e estou vendo. Uma palavra edificante para a igreja. Mas agora eu quero falar em especial aquelas pessoas que foram trazidas porque foram vistas por Jesus como aquele cego, mas aquelas pessoas que foram trazidas por Jesus hoje a este local para serem contempladas pelo Senhor com o dom do reino eterno de Deus. Essas pessoas que carecem do Senhor, que carecem do dom da salvação e que Jesus está pronto a dar. Existe uma fala desse homem que era cego: lavei-me e estou vendo. A palavra do Senhor é irresistível. Quando o Senhor chama, quando o Senhor diz vem, quando o Senhor diz vai, quando o Senhor diz hoje chegou o seu dia de salvação, o homem não consegue resistir à ação divina de Deus. Portanto, se hoje, neste belo auditório, pessoas trazidas por Deus para serem congregadas, para ouvirem esta palavra de salvação, entregue a vida a Deus. Entenda que Deus está te contemplando como contemplou aquele cego. Como diz aquele belo hino que nós cantamos sempre: ó quão cego eu andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas o Senhor me contemplou, o Senhor me trouxe. O Senhor te chama hoje a um momento de salvação. O Senhor te chama hoje a vê-lo de modo nítido, para que Ele reine, não somente na igreja, mas reine em sua vida. Concluindo, não sei. Disseram para ele: onde está ele? Não sei. Alguém pode querer te perguntar: onde está Jesus? E aí lembro-me da fala de uma bela história em que alguém perguntou a algumas crianças que vinham na igreja: menino, de onde tu vem? Vem da igreja. E você aprendeu na igreja? Aprendeu muita coisa? Aprendi sobre Deus. Então me diz, qual é o tamanho de Deus? Eu não sei. Eu só sei que Deus é tão grande que habita nos céus. Eu só sei que Deus é tão pequeno que habita no meu coração. Eu não sei, conforme disse aquele cego, eu só sei que Ele me deu a luz, só sei que Ele me salvou, e só sei que hoje Ele, aplicando ainda mais, está presente aqui, inundando-nos com as águas de Siloé e trazendo-nos esta alegria de pertencermos a este Rio. A Deus honras, a Deus glórias, pelos séculos dos séculos. E que digamos todos, amém. Amém. A palavra